Fala aí pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Mentoring. Pode sentar aí no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, no chão, onde você estiver, porque a mensagem é fantástica que tem hoje. Então eu vou apresentar uma pessoa que vocês não devem conhecer aqui em Alphaville, mas esse cara tem uma história fenomenal. O nome dele é Augusto Alvino, formado na área de ensino, marketing, direito, psicologia, vasta experiência em operações estruturadas em altura. Eu fiquei sabendo que ele é ex-militar bombeiro, então assim, o cara é top, gente. Vocês vão ouvir com vocês Augusto Alvino. Tudo bem, Augusto? Tudo jóia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente poder fazer esse bate-papo aí que eu espero agrade e leve entretenimento àqueles que nos assistirem e vierem a ter contato com esse material. Com certeza. Galera, vocês não sabem o que eu descobri aqui. Esse homem, ele é apaixonado por carro. Mas eu tô falando de carro. Não é esse automóvel que te leva do ponto A ao ponto B não, tá, gente? É carro de verdade. Não vou dar muito spoiler, porque assim, ele vem fazendo um movimento em Alphaville e vocês não podem perder esse movimento que ele vai fazer. Porque é sensacional. Só digo uma coisa, exclusividade é com ele, Augusto. Augusto, se apresenta um pouco aí pra galera, entender um pouco mais quem é o Augusto, o que o Augusto vem fazendo ao longo dos anos. Dei um spoilerzinho aqui do que é o Augusto, mas nada melhor do que o Augusto se apresentar. Bem, como você mesmo colocou inicialmente, tenho uma formação vasta. Meu nome é Augusto César Alvino da Silva. Sou nascido em Curitiba, sou pai de 3 filhos, já sou avô 2 vezes, tenho 2 netos. Olha aí. Já. Minha neta mais velha já está aí com mais de 5 anos e tem o meu neto caçulinha que está aí com quase 3 meses de vida. Que máximo! Como você disse, sou militar, trabalhei no serviço efetivo na Polícia Militar do Estado do Paraná, entrando pelo Corpo de Bombeiros com um tempo de serviço, me aposentei próximo dos 43 anos. Depois de 26 anos e 7 meses de serviço efetivo. Caraca, se aposentou por tempo mesmo de prestação de serviço. Sim. Que legal. Era uma determinação, né? Acho que as pessoas que têm objetivos, elas servem para o papel de mentoria. Eu sempre tive isso muito presente. Então, muitas pessoas não entendem qual o significado de você fazer 5 cursos superiores, algumas dezenas de cursos, mais de 2 dezenas de pós-graduações. Então, assim, as pessoas não entendem isso e eu também não entendia muito. Mas a minha ideia, desde o início da minha vida, sempre foi, ainda muito antes de o coaching ou mentor existirem no imaginário ou no pejorativo coletivo, como termo, eu sempre imaginava construir um histórico que num futuro gerasse, no mínimo, o interesse das pessoas em tentarem entender como é que essa pessoa, vindo do ponto A, conseguiu chegar no ponto B e conquistar tudo o que conquistou com os recursos que ela tinha. Então, isso sempre foi uma preocupação. Até conto uma história bem interessante. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, o primeiro dia fizeram uma pergunta: o que é que levou você a fazer o concurso público e ingressar para uma corporação onde você entra e a gente considera uma profissão sacerdotal? Porque o salário nem é assim tão bom. Verdade. Mas, praticamente por amor, né? Assim, se não houver também isso envolvido, você não suporta. E dentro dessa visão, a minha resposta foi muito cartesiana no dia. Falei que o que tinha me levado dentro do concurso público era exatamente poder me aposentar com 42, 43 anos. Isso causou uma revolta nos militares mais antigos, dizendo: olha, o menino entrou aqui ontem, ele não trabalhou um dia aqui dentro e o objetivo dele é a aposentadoria. Não entenderam a mensagem, né? E dentro desse processo, durante anos, fomos construindo esse processo de formação. Tive várias oportunidades de empreender. Hoje a gente assessora alguns cursos, junto ao Senac, Senai, somos convidados em algumas palestras. Eu costumo sempre dizer, né? Eu vou poder dizer para vocês, talvez, não o segredo exato do sucesso, mas vou poder te auxiliar muito no que não fazer, porque todos os erros que você pode cometer, muitos deles eu já cometi. Então eu posso, de repente, lhe poupar alguns tropeços.
E isso daí, Augusto, até fazendo aí um corte em cima disso, é algo que faz muito sentido, porque as pessoas hoje, elas não sabem diferenciar o que é o coach e o mentor. Porque eu vejo muitas pessoas que se intitulam aí como um mentor, e o que ele está fazendo em cima de um palco ali é um coach. Ele está treinando alguém. Que o coach ele só te treina. Ele vai pegar você o ponto A ao ponto B. É assim que funciona. Teoria, treinamento. O mentor, ele é aquele cara que já passou por aquilo, sabe todas as pedras e tropeços que ele vai ter no meio do caminho, e ele vai falar: Augusto, esse caminho não, cara. Vem mais pra cá, ó. Leva nessa linha de raciocínio aqui, porque vai dar bom. Essa daí eu quebrei a cara. Depois eu fiz essa daqui, essa que deu certo. Então, vem nessa direção. E isso é fantástico que você tá falando, porque as pessoas não têm esse discernimento de entender o que de fato o mentor faz. Parabéns, cara. E muito dentro bacana. Desse processo de mentoria, é uma coisa muito interessante. Eu estou recém-chegado em Alphaville, nosso processo, graças a Deus, e há muito trabalho, tem tido eco, e nós estamos tendo muito retorno aqui dentro de Alphaville, dentro desse ambiente, que eu, ironicamente e carinhosamente, apelidei de sistema de alfavilismo. Uau. Existem coisas que acontecem aqui em Alphaville que eu acho que só acontecem dentro dessa estrutura dentro do Brasil. E essa busca pelos mentores, ela acaba esbarrando em alguns coaches, como você mesmo disse, mas a grande maioria não se enquadra nem no perfil de mentor, nem de coach. Nem de coach. Então, nós temos aí um misto de motivadores pessoais com fórmulas prontas. Então, é um processo que dentro de Alphaville a gente percebe, a gente batizou dentro do curso, tem um módulo inteiro completo sobre isso, que é o grande moedor de sonhos. Moedor de sonhos, que legal. E que nós descrevemos como um grande moedor de carne e de sanidade humana. Porque a partir do momento em que você cria uma linha padrão de desenvolvimento e sucesso, você condiciona pessoas que são diferentes a um resultado que você prega ser linear. Isso não existe. Não tem como. Ninguém viveu a minha história, ninguém viveu a sua. Exatamente. Ninguém passou pelas experiências e pela formação que nós temos. Os nossos aparatos cognitivos são totalmente diferentes. Nossa neuroplasticidade trabalhada é totalmente diferente e adaptável de maneiras diferentes para várias chaves de sucesso, né? Verdade. Então, o sucesso como um objetivo gradativo de aquisição de valor deveria fazer parte do coaching. Sim. E a mentoria, ela vai estar dentro do linguajar do ecossistema, né? Que hoje está muito em alta, moda, né? Na moda. Ela estaria relacionada diretamente à mentoria no que aqui muitos usam de uma maneira superficial de modelagem. Mas isso vai ter que fazer um casamento muito forte com o princípio do ser. Por isso, meu interesse no ramo da psicologia. Inclusive, alguns aperfeiçoamentos que a gente fez ao longo do tempo dentro da psicoterapia, que são ferramentas que buscam essa adequação e muitas vezes a cura ou processos de transformação de equações mentais, né? Um dos processos que nós estamos propondo aqui ao Alphaville, que tem tido uma receptividade muito grande, é um curso que nós estamos desenvolvendo que se chama Equação do Sucesso. Então, passa muito por essa forma de enxergar a vida de acordo com o espectro de experiências e de formação e de potencialidades e dificuldades de cada um. Que legal. Uma coisa que eu acabei gostando que você falou também do viés de ecossistema. Ao seu olhar e ao longo tempo que você tem de experiência, o que você enxerga que aqui em Alphaville está acontecendo com relação a esse ecossistema? Você acredita que realmente é um ecossistema o que a maioria desses mentores estão fazendo aqui em Alphaville? Bem, sendo acadêmico, sem dúvida alguma, estão se criando ecossistemas. Legal. Porém, esses ecossistemas nem sempre contribuem ou estão colaborando para a finalidade a que dizem que eles estão vindo. Então, assim, o interesse comercial nunca pode estar desatrelado
ao interesse empresarial. Então, a mentoria em si, quando ela visa o lucro em primeiro lugar e a entrega e o resultado são jogados pro mentorado como responsabilidade dele, é uma ausência de responsabilização, de autorresponsabilização e principalmente de responsabilidade de quem faz isso. E eu vou um pouquinho além. Eu acredito que o processo dos mentores, inclusive a grande maioria de sucesso, ele cobra um preço muito caro dessas pessoas. Porque como um profissional da área da psicoterapia e estudioso da psicologia, eu consigo enxergar nesses perfis um sofrimento interno destes coachings, desses treinadores, desses mentores, que são algo insalubre também para eles. Porque a proposta a que ele se coloca como sendo o resultado final não se garante somente pela capacidade extrema dessas pessoas, não só de retórica, quanto de planejamento, quanto de processo. Existem muitos outros fatores que não estão sendo levados em consideração. E isso, dentro dessa equação do sucesso que a gente prega, deve ser dividido e fatorado. E essa fatoração ela tem valores específicos para cada indivíduo. Participei de uma imersão, tenho feito muito isso aqui em Alphaville. Bom. E fico ali de esponja, observando. Eu gostei muito de uma observação, uma parábola que contaram aqui, que Alphaville era uma grande árvore. E o primeiro chimpanzé que aqui se instalou, escalou essa árvore e descobriu que lá em cima ele tinha conforto, ele tinha alimento, ele tinha a luz do sol em quantidade, ele tinha proteção dentro de uma estrutura que lhe dava segurança com relação a predadores, e ele, percebendo isso, começou a gritar para a floresta toda que aqui era um lugar abençoado. Uau! E esse lugar abençoado atraiu outros animais. Os chimpanzés, que estavam preparados e tinham o mesmo aparato que ele, conseguiram entender o processo e seguiram o passo a passo. Nossa. Subiram na árvore, se agarraram nos galhos e se estabeleceram dentro desse ecossistema controlado e protegido. Só que esse eco continuou dentro da floresta. E, muito sabiamente, o palestrante colocou que muitas vezes a gente olha para o pé da árvore e vê um peixe se debatendo lá embaixo. E ele quer acreditar que ele vai ser capaz de subir essa árvore de prosperidade e alcançar todos os atributos que estão sendo pregados. Mas ele não está levando em consideração a natureza do ser. Isso causa um grande sofrimento, e em outros fatores que a gente vai trabalhando no dia a dia dentro do nosso processo de mentoria e de treinamento, que são processos totalmente independentes, a gente vai ter que trabalhar exatamente essa consciência do ser para que ele tenha a noção da potencialidade, né? Caramba, meu, que máximo isso daí. Uma coisa que eu tô fazendo uma observação, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu ando analisando aqui a maioria desses ecossistemas que são apresentados aqui em Alphaville, para mim não passa mais de um mastermind. Não é um ecossistema. A minha visão de ecossistema é um pouco diferente do que é pregado aqui na região. Porque assim, a partir do momento que eu te falo, eu tenho um ecossistema, significa que eu tenho ali pessoas, tenho empresas, eu tenho atividades ali que se rodam entre o grupo. Ela não fica parada só para uma pessoa, aquilo dali. O lucro também, ele não fica só de um lado também. Esse lucro também é rotativo, todos ali têm que lucrar. Aí sim, seu ecossistema ele tá girando e fazendo acontecer. E aqui eu vejo que o ecossistema é praticamente um mastermind. Tu me paga 70 mil reais, te dou 2 encontros presenciais e depois uma vez por mês eu acesso o Meeting ou Teams, enfim. E a gente bate um papo lá, conta sua dor pra mim e eu vou ver o que eu posso te ajudar. Isso pra mim não é conceito de um ecossistema, é um mastermind. E a maioria dos ecossistemas aqui eu vejo que tá sendo pregado dessa forma. Tu me compra o ticket de entrada no meu ecossistema. High ticket. Exato, é literalmente high ticket, né? E você fica mentorado por mim. Eu te acompanho. Te acompanho até onde? Em que? Qual é a tua entrega? Você não vê entrega.
Eu não vejo isso. Essa questão de objetivo é algo muito importante a ser trabalhado, e tem alguns exemplos que facilitam assim o entendimento das pessoas que pretendem empreender e que têm essa necessidade de buscar um conhecimento a mais ou que vão se aventurar nesse mundo, né? Até a gente comentava um pouquinho fora do ar antes de entrarmos aqui no podcast. O contrário, o grande erro das pessoas que se aventuram nesse mundo é que o contrário de coragem não é covardia. Uau. É acomodação. Nossa. Então, o processo de empreender exige coragem que te tira do estado de inércia. Não é covardia. Bem forte. É acomodação. E dentro desse processo, importantíssimo é que essa pessoa que está envolvida nesse processo, que está buscando essa mentoria, que tem essa necessidade, ela entenda que ela tem que ter o objetivo dela muito bem decidido e ela tem que entender o que é o sucesso. E as pessoas modulam, como se diz muito aqui dentro do alfavilismo puro, alfavilismo, modulam o sucesso. Verdade. Por uma pessoa, e assim, não existe possibilidade, são poucas as possibilidades de você fazer uma modulação 100% eficiente. Talvez nós nos atenhamos apenas aos grandes avatares religiosos para poder ter esse modelo de perfeição. Ele não é compatível com o ser humano comum. Então, dentro dessa visão, a gente faz uma diferenciação. Quem é a pessoa de sucesso e o que faz uma pessoa de sucesso diferente? A gente acredita, e o nosso curso tenta trazer isso para as pessoas que nos procuram, que a pessoa de sucesso é tão somente uma pessoa que tem problemas e sabe resolvê-los. Olha aí, que visão diferente. E uma pessoa de sucesso tem tantos problemas quanto qualquer outra pessoa normal que não atingiu o sucesso ou que nem parou para pensar sobre essa natureza. Então, a pessoa de sucesso é aquela que sabe lidar com os seus problemas. E, dentro dessa visão, eu gosto de fazer muito uma comparação com o navio, né? Então, o navio, ele encontra uma resistência no oceano. Essa resistência de densidade do fluido é o que mantém o navio flutuando. Então, vamos imaginar que esse oceano são todos os problemas que devem ser vencidos por aquele calado, por aquele casco. Todo o potencial dos problemas é o que mantém o seu navio flutuando. Nossa. Então, os outros fatores para que essa viagem, esse deslocamento possa existir, vão estar diretamente associados a isso, mas você tem que aprender uma primeira lição. Você deve ter a inteligência emocional e o preparo suficiente que você só vai encontrar numa mentoria ou dentro de um processo muito mais longo de aprendizado, que hoje, em virtude das tecnologias e de toda a estrutura que a gente vive, estão ficando cada vez mais antiquados. Exatamente. Os resultados são muito rápidos, as informações circulam de maneira abreviada, a inteligência artificial está vindo revolucionando esse processo e oferecendo ferramentas a pessoas que não têm capacidade de manipular essas ferramentas. Então, pensando no navio e nos problemas, o navio que vai singrar esse mar e vai cruzar o oceano de problemas, ele afunda à medida que ele permite que os problemas em uma quantidade mínima entrem dentro dele. Caraca. Então veja que o mesmo potencial que causa a flutuabilidade é o que afunda o navio. É o que afunda ele. É a pouca água que você permite que entre dentro do casco do navio que faz ele afundar. Nossa. Isso vale também para os problemas e, diante dessas observações, a gente busca fazer com que o indivíduo enxergue as suas potencialidades e desenhe o seu objetivo. Aí nós vamos começar essa grande aventura que é viver essa vida e tentar buscar os seus objetivos e principalmente ser feliz, né? Com certeza. Se não for para ser feliz, objetivo nenhum vale a pena. Exato, não tem dinheiro no mundo que vai comprar uma felicidade. Isso é fato. Tem 2 pontos aí que eu queria comentar contigo que eu achei muito importante. Eu vou comentar primeiro da IA, que é a inteligência artificial. A gente vem notando a inteligência artificial no Brasil em si mesmo, de 2021 para cá ela vem começando a engatear no Brasil. Você acredita que eu trabalho com inteligência artificial desde 2012?
Desde 2012. Eu prestava serviço para uma consultoria, porque a minha principal formação é em análise de sistemas e a minha pós-graduação em gestão de projetos. E o que eu fazia nessa época? Eu fiquei 12 anos da minha vida trabalhando com inteligência artificial. Washington, México, Panamá, deixa eu ver o que mais... Estados Unidos, boa parte dos Estados Unidos, eu rodei ali não só Washington, mas Jersey, New York, deixa eu ver onde mais, Massachusetts. Eu rodei bastante. Meu passaporte, se você conversar com a minha mãe, ele é todo carimbadinho, assim, ó. Porque minha rotina de viagem era, eu chegava no sábado, no domingo eu viajava de novo, e era mais 1 semana, 2 semanas fora, voltava só pra trocar a bolsa e de novo estrada. Coisa boa. E a coisa que assim, por que eu cheguei a tocar nesse assunto da inteligência artificial? O que assusta as pessoas? Elas acham que a inteligência artificial ela tá para tomar o espaço de uma pessoa, ela tomar o emprego daquela pessoa, mas não. A gente vai voltar agora alguns passos deste episódio do podcast e aí vai entrar na cabeça dessas pessoas. Vocês estão vivendo numa zona de conforto. Enquanto você estiver nessa zona de conforto, a tua visão com a IA vai ser essa. Ela tá tomando a minha posição, ela tá tomando o meu trabalho. Não, ela tá vindo para te facilitar, ela é um acelerador que vem para te facilitar, ela não te substitui. Porque para IA existir, ela depende do Augusto, ela depende do Rui, ela depende de vocês, espectadores que estão assistindo, depende de todo mundo. A IA por si só, ela não nasce sozinha, ela não se cria sozinha, ela não aprende sozinha. Ela tem que estar sempre ali driveada, tem que ter um coach ali treinando a IA o tempo inteiro. Então assim, as pessoas precisam mudar o mindset delas e falar assim, calma aí, tô numa zona de conforto, eu tenho que sair, explode essa bolha e deixa eu ver as oportunidades que tem no mercado. Porque IA, em tudo, se a gente for falar de IA, que eu fico 4 dias falando contigo de tudo no universo que é utilizado IA e as pessoas não sabiam que isso era uma inteligência artificial. Só que de 2021 para cá elas acham que é o que escreve o texto sozinho, é o que desenha uma imagem sozinho para você e não é. A IA ela tá em sistemas, em RP, em CRM, em fábrica de produção, esteiras, enfim, tem muita coisa que tem inteligência artificial. Agora a pergunta que eu queria fazer para ti. Defina o que é sucesso pro Augusto. O que é o sucesso? Porque eu vi que você tocou bastante nesse assunto do sucesso, felicidade, então agora eu fiquei curioso para entender o que é o sucesso pro Augusto. Bem, o sucesso, a meu ver, ele vai estar diretamente relacionado com aquilo que você deseja ser. Uau. Para que a gente consiga montar esse anagrama que vai dar o sucesso e o que é o sucesso para cada um, eu gosto de exemplos, por exemplo, não existe pessoa mais bem sucedida do que uma dona de casa, mãe, que cuida bem da sua família e cuida bem do seu lar. Nossa, que machista isso. Não. Ela é a pessoa de maior sucesso se ela está feliz em fazer isso e faz bem, porque o que aquela menina sempre sonhou era ser mãe e ter um lar e uma família. Exatamente. A pessoa mais bem sucedida no mundo é um engenheiro nuclear que não tem vida social nem familiar e vive dias e noites dentro de um centro de pesquisa, fazendo aquilo para o qual ele dedicou a vida inteira dele, sonhou em ser e desenvolver. Então o sucesso ele vai ter muito a ver com aquilo que você aspira como o seu ideal gradativo de aquisição de valor. Isso é o sucesso, essa obtenção gradativa, os micro-resultados, o processo em si de obtenção, né? Isso não é uma mágica dos desenhos animados, lá com o nosso carrinho de corrida vermelha, dizendo que o importante é corrida e não destino. Mas isso deveria ser algo muito claro para as pessoas. Nós, dentro do nosso curso, gostamos de fazer algumas perguntas para as pessoas que fazem parte do curso que são difíceis de serem respondidas. Como, por exemplo, eu lhe pergunto agora por que é que você levanta todos os dias de manhã da sua cama. Nossa. Você precisa pensar, e é algo simples e automático que você diz assim, que pergunta mais besta. Então me responda com sinceridade o que te faz levantar da cama. Nós já fizemos essa pesquisa várias vezes em caráter de levantamento de dados e a grande maioria, quase 90%, diz porque ninguém paga as minhas contas. Isso não é um objetivo. Pagar as suas contas não tem objetivo, não tem propósito, não tem razão.
é o viver sem razão. Algumas pessoas dizem, eu levanto porque todo mundo levanta. Aí ele diz assim, eu levanto porque eu pretendo ter muito dinheiro. Aí você diz assim, ok, você levanta porque tem muito dinheiro. Se algum dia você tiver muito dinheiro, você não vai levantar da cama para gastar o seu dinheiro? Aí o outro diz assim, sentido. Não, eu levanto todos os dias da minha cama, e as respostas são as mais diversas. E você vê que nenhuma penetra no íntimo do ser humano. Nós temos aí a essência da filosofia, perguntando quem eu sou, de onde venho, para onde vou, qual a razão da minha existência. E nós, nos dias de hoje, com tanta inteligência artificial, com tanto recurso, com tanto acesso à informação, não nos voltamos para o básico. E aí nós pecamos no complexo. E dentro dessa visão é o que a gente diz. A necessidade da busca do sucesso, ela vai estar baseada numa satisfação de alguns quesitos que vão estar dentro da personalidade humana. Isso a gente vai ter que trabalhar no curso. Como você mesmo disse, nós poderíamos ficar aqui por dias tratando desse assunto, mas existem algumas situações que são muito particulares, né? A gente tem dois aspectos. Um deles, para essa obtenção, diz que toda pessoa ela busca ser reconhecido em algo. Isso talvez dê para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, uma chave se ele está em casa ainda em dúvida, perguntando, puxa, eu nunca parei para pensar por que eu levanto de manhã da minha cama, e talvez ele esteja nesse exato momento chegando à conscientização de que ele não sabe por que ele levanta. Exatamente. Mecanicamente ele está reproduzindo um comportamento que vai ser expresso na sociedade. Dentro dessas pesquisas que são feitas, a gente vê Earl Nightingale, o pensador, ele tem uma disposição sobre esse assunto. Ele fez várias pesquisas e ele entrevistou várias pessoas com 25 anos. E todas elas disseram que elas chegariam aos 65 anos sendo bem-sucedidas. E todas elas tinham um brilho no olhar, todas elas tinham um idealismo, uma força, uma motivação, não a motivação que é vendida aqui, mas a motivação verdadeira, psicológica, que é um movimento interno incriado. Você nunca vai motivar ninguém dentro da nossa concepção. Você pode estimular, você pode recompensar, você pode dar ferramentas para que esse movimento existindo dentro do ser se acelere ou não. Mas o movimento motivacional é de dentro para fora. Ele é um ativo só. E dentro dessa visão, você poder entender os processos e buscar exatamente as respostas do porquê. A partir do momento que você diz isso, sem nenhuma arrogância, eu costumo dizer nos meus cursos, me diga o que você quer e quem você quer ser e eu vou te levar até lá. E eu não tenho dúvida disso, porque é uma equação matemática, né? É tão bonito quanto Galileu quando disse, né? Que a matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo, escreveu o universo. E é a matemática. E essa equação que a gente prega, ela também vale para esse tipo de pretensão e de autoentendimento do ser humano dentro dessas perguntas que são filosóficas. Caramba, meu, você leva a vida bem binária mesmo, 0 e 1. Mas olha só, pessoal, se vocês não pegaram essa chave, vocês estão desatentos. Porque a minha pergunta foi bem específica para o Augusto, por qual motivo? Ele te leva do ponto A ao ponto B, como ele mesmo disse, te leva ao sucesso. Mas o que é o sucesso? O sucesso depende de cada um de vocês. Quem vocês são? Onde vocês querem chegar? E é essa a função do Augusto. Ele vai drivear você de onde você está, aonde você quer chegar, com as melhores ferramentas, os melhores resultados, desde que você seja transparente e honesto com ele nessa mentoria. Mas principalmente não só honestidade, né? Que ele saiba. Também. Se você não se conhecer, você não vai chegar nessa disposição. Exatamente. Voltando lá no barquinho que a gente usou, nós podemos usar um exemplo que se encaixa perfeitamente no que você acabou de colocar, que talvez clareie um pouquinho, né? Tem muita gente que diz, nossa, Augusto, você foi profundo demais agora. Vamos dar aquele exemplo para dar aquela clareada. Vamos pegar esse mesmo barco com o comandante, e o comandante sabendo onde ele quer chegar e qual é o objetivo que ele quer atingir. Então ele vai primeiro ter que conhecer qual é o barco que ele tem. Você, como comandante da sua embarcação, você tem que saber, você é grande, você é pequeno, você é potente, você é constante,
Você tem alto giro? Você tem grande capacidade? Você tem alto consumo, baixo consumo? Grande capacidade, pequena capacidade? Você tem que conhecer a sua embarcação. A partir daí, sabendo qual é o seu objetivo, você vai ter que traçar a sua rota. As rotas possíveis são diversas. E talvez não exista a melhor ou a pior. Existe a mais curta, a mais rápida, a mais tranquila, a mais arriscada. E dentro desse cenário, ciente dessa condição, não é somente ser honesto. Você tem que conhecer. A maioria das pessoas não sabe responder quem elas são. Verdade. Você pergunta quem você é, você vai ter desde as respostas mais bizarras, como por exemplo, eu sou o Augusto Alvino. Não, você não é Augusto Alvino. Augusto Alvino é um nome, que o seu pai e a sua mãe lhe deu algum dia. Tem pessoas que entram num tilt completo, porque ela descobre que ela nem sabe quem ela é. Quem dirá o que ela está fazendo aqui? Dentro desse cenário do exemplo do navio, você conhecendo-se a si mesmo, que estava lá em cima do templo de Delfos, né? O homem conhece-te a ti mesmo. E você, a partir do momento que você se conhece, você tem condições de desenvolver e traçar essas rotas. E aí você vai saber quais são os recursos necessários, que vão ser as ferramentas. Aí entra o treinamento. Aí você vai ter uma tripulação que vai determinar quantos cozinheiros precisam, quantos marinheiros precisam, quantos estivadores vão ser necessários para te desatracar e atracar, quanto de alimento você tem que levar, quanto de combustível você leva, porque você já sabe que tipo de embarcação é você. E posso dizer para você, vai além. Até para os infortúnios você vai estar preparado. Quantos coletes salva-vidas você vai ter? Quais as ferramentas de comunicação de SOS você vai carregar dentro? Até os botes salva-vidas que você vai carregar. Uau! E digo para você, 99% dessa aventura é ser bem sucedida. Você vai chegar no seu destino e se por uma eventualidade extrema você não o fizer, você vai sobreviver para lançar-se ao mar novamente. Que é o segredo das pessoas que quebram várias vezes e continuam empreendendo e continuam fazendo sucesso. Exatamente. Diferente disso, eu tenho a pessoa que não sabe quem ele é e não sabe para onde vai. Imagine você esse mesmo barco desatracando e ganhando o mar aberto sem saber para onde ele está indo, por exemplo. Fica à deriva, né? Vai faltar comida, o combustível nunca vai ser acabar o suficiente, ele vai acabar à deriva, ou vai acabar no fundo do mar, ou vai acabar naufragando, e incontestavelmente ele não vai ter sucesso. E a gente começa a desmistificar algumas verdades que são ditas pelos pseudo-coachings, que a gente procura desmistificar através do estudo acadêmico. Como, por exemplo, aquela máxima que nós temos aqui muito pregado, de que para quem não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Veja que eu estou dizendo que qualquer caminho serve como se fosse algo positivo. Exatamente. E como se qualquer caminho fosse chegar. Qualquer caminho que você pegar é o certo. E aí tem gente que ainda vai lá e diz, né, todos os caminhos levam a Roma, sem considerar o conceito histórico dessa frase. Dentro de tudo isso, a gente vê que não é assim. Nós entendemos que não existe esse não ter o destino, qualquer caminho te serve. Não ter um destino faz com que todos os caminhos para você sejam caminhos de tropeço e de fracasso, que é o que vai determinar pessoas que sucessivamente acumulam fracassos e não desenvolvem o seu próprio ambiente, seu próprio ecossistema de sucesso. Adoro Geraldo Rufino, que é um homem que prega direto. Ali é Quantas fantástico. vezes eu fali e se eu vier a quebrar novamente, a única coisa que eu vou perder é o meu dinheiro. É um homem de sucesso. Com certeza. É um homem que entendeu a sua própria fórmula e ainda que ele venha enfrentar dificuldades imprevistas ou dificuldades que sejam superiores aos recursos que ele tem, ele vai conseguir se reinventar e vai se fazer de novo com sucesso. Tem gente que diz que isso, ele é abençoado, tem sorte, é o toque de Midas. Não existe. Esse toque de ouro é você que constrói. Exato. Outra frase que a gente gosta de usar muito é aquela de que a melhor forma de você prever o seu futuro, que é o que nós tentamos fazer com o planejamento, é você escolhendo ele. Nossa. Melhor forma de você Forte prever o seu futuro ou de fazer uma previsão de como você estará daqui a uns anos é você escolher o que você quer ser e onde você quer estar. Você tira do acaso e traz para você a responsabilidade de atingir o resultado.
Aí depende de você se capacitar e acreditar no que você está fazendo. E aí sim, nós vamos até nos conceitos mais metafísicos que vão invadir o campo da teologia, que também é uma coisa muito em voga e muito citada e muitas vezes até levianamente utilizado nas estruturas de mentoria e de ecossistemas. Ela deve estar presente, mas ela deve ser responsável. Muitas vezes não é o que a gente vê, né? Pela vasta experiência que você tem e um pouco que eu conheço da sua história também agora, eu acredito que você tenha também algo que venha como uma ferramenta também para esses mentores que hoje pregam aí o evangelho dentro de suas mentorias, né? Só que de uma forma errada, não o que realmente está à luz da Bíblia. Tem alguma coisa que você queira aí soltar para a galera, levar algum insight ou novidade, trazendo uma visão totalmente diferente com relação a isso? Bem, interessante a gente citar, né? Quando nós falamos de religião, não tem como a gente não passar pelo cristianismo, sim, principalmente nós que estamos aqui no Oriente e faz parte da formação e da crença da maioria das pessoas. E esses conceitos que fazem parte desse arcabouço, o próprio Cristo disse, né? Quem não é contra mim é a favor. Quem não é contra está trabalhando a favor. Então, assim, eu vejo de uma maneira muito positiva a espiritualidade dentro das estruturas empresariais. A questão que talvez deva ser trabalhado são dois aspectos. O primeiro, que diz respeito à própria espiritualidade, a esse conceito metafísico de se apresentar as coisas, certo, que muitas vezes tem a ver com um teórico alemão, Weber, que fala, né, sobre a ética protestante e o capitalismo. Quem não leu esse livro está perdendo tempo na vida. Então, existem conceitos teológicos dogmáticos que levam a interpretações errôneas, algumas vezes sem nexo e muitas vezes irresponsável, seja de qual texto sagrado a gente estiver falando e de qual princípio religioso a gente estiver tratando. Porém, o fato da religiosidade estar presente nesses ambientes depõe favoravelmente a esse processo evolutivo do nosso processo de busca de resultado. Essa consciência transcendental do indivíduo, para quem evoluiu, é muito importante. O segundo aspecto que nós pensamos que deve ser trabalhado, quando você fala especificamente dos mentores, e agora eu falo diretamente para todos os mentores, coachings, e aí portadores dessa responsabilidade de ecossistemas mundo afora, é com a sua própria saúde mental. Hoje, o que eu percebo muito de perto e tenho conversado e debatido muito com outros acadêmicos da área da psicologia é a questão do extremo sofrimento e o alto preço que está sendo pago por esses mentores ao perderem a mão nesses limites, desconsiderando as suas próprias limitações, a sua própria falibilidade. Então, assim, o fato de não estar acima do resultado, ele decorre de processos que são complexos e muitas vezes não dependem somente do mentor. E essa cobrança e essa alta cobrança, principalmente dos mentores e dos coachings, ela vem agregada ao high ticket, né? Que é quase a bíblia dos bem-sucedidos. Não, eu tenho que cobrar muito, e se eu cobro muito, o correto seria que eu entregasse muito. Muito. E ao contrário. E muitas vezes eu não consigo dar essa resposta, e isso não é só uma causa de prejuízo para quem adquire esse produto, mas tenho certeza absoluta e tenho a convicção de que isso causa nestes mentores uma inquietação e um sofrimento pessoal, familiar, empresarial que é quase insuportável. Então isso nós podemos observar até em alguns comportamentos e alguns posicionamentos. Eu acredito que o mentor, mais do que ninguém, tem que ter o seu próprio par. Sim. Quando o mentor se considera alguém inatingível e não tem onde se espelhar, ele vai ser o elo mais fraco.
normalmente a gente conversa, né? Eu costumo usar um dizer bem interessante, eu falo muito, como você pode ver, né? Que isso, é uma maravilha conversar com quem realmente tem conteúdo. Muito, mas eu digo assim, eu adoro quando eu estou em uma mesa onde eu encontro pessoas que têm mais conteúdo que eu e eu não falo nada. Porque quando eu estou numa mesa onde sempre eu sou quem transbordo, derramo o conhecimento, eu chego num momento em que eu perdi o maior potencial do ser humano, que é aprender. Verdade. Quando eu passo a estar em mesas, em rodas, onde eu somente ensino e eu não consigo identificar nenhum lugar onde eu possa estar tendo algum conteúdo agregado a mim, eu me engessei. Nesse momento eu estanco o meu estado de crescimento e isso vai me causar um sofrimento e limitações que inevitavelmente os processos vão lhe cobrar. Sim. E os ciclos vão se findando, as estruturas vão ruindo, vão tendo que se reinventar cada vez, a cada dia tendo que se reinventar enquanto estrutura, exatamente por essa falta da possibilidade de desenvolvimento. Então é ótimo quando você está em um lugar e você não precisa falar nada e você encontra alguém que sabe mais. Porque essa é a oportunidade de você expandir o seu conhecimento. Exatamente. Agora tem um assunto que eu quero entrar que para alguns vai ser meio polêmico, para outros vai ser maravilhoso, e tem a galerinha da religiosidade que vai odiar. Mas assim, vocês precisam entender o que é isso. Hipnose. Esse é um assunto que eu queria muito abordar contigo, porque eu vejo que assim, quanto mais as pessoas pensam que isso daí é uma bruxaria, uma feitiçaria, é não sei o que lá, não é de Deus. Não é de Deus, verdade. E não é isso. E eu sei que eu tenho amigos que são hipnoterapeuta também, e eu vejo quanto isso ajuda a pessoa. Eu queria que você comentasse um pouco mais aí também essa experiência que tu tem com hipnose, pra galera conhecer um pouco mais aí, vindo de uma pessoa que também tem muita experiência para passar para quem está nos assistindo. Dentro do ramo da hipnose é interessante, porque a hipnose, ela foi gerado com relação à hipnose nos últimos anos e no decorrer das décadas e da prática da hipnose, muitos mitos. Esses mitos hoje eles são extremamente reforçados por uma prática que nós chamamos de hipnose de salão. Então, a hipnose, ela, para a grande maioria das pessoas que estão num nível muito raso de entendimento, como algo que é extraordinário, que beira até o charlatanismo, em que uma pessoa domina outra pessoa e consegue levá-la a fazer coisas que ela não faria ou que ela não gostaria de fazer. Então, assim, dá uma extrema aura de poder ao hipnoterapeuta, que para a hipnose clínica é extremamente negativo. Porque a hipnose, na maioria das vezes, ela tem por objetivo buscar uma origem como uma ferramenta como tantas outras que existem. Então, muitas vezes, quando se fala de psicoterapia, na hora se associa a hipnose. A hipnose é somente uma ferramenta que necessariamente não precisa ser a ferramenta utilizada. Olha aí. Mas a pessoa adora o fantástico. As pessoas gostam de resultado sem esforço. Poxa, se eu posso atingir um resultado. Você pode fazer eu decorar um livro em 2 horas com hipnose para eu não ter que ler o livro? Faz um Neuralink, bota um chip lá e instala um leitor de PDF. Então, assim, ele vê a hipnose dessa maneira. A hipnose, ela tem uma relação de casamento, que eu gosto de citar, como se nós tivéssemos 2 estruturas dentro da gente, de uma maneira bem simplista, simplificando a hipnose. A hipnose, ela não deixa de ser um hiperfoco. Quando você se concentra extremamente em algo, você tem um resultado específico dentro do seu aparato cognitivo e também orgânico, porque você tem várias reações. Um exemplo de hipnose é quem joga videogame e de repente num determinado momento, numa fase muito repetitiva do joguinho que você está jogando, você se dá conta de que você está numa velocidade absurdamente acelerada de movimentos e do nada você percebe, ai meu Deus, eu vou morrer, olha como eu tô Você vai cair no buraquinho, você vai bater o carrinho, você vai derrubar a sua navezinha dentro do seu jogo, porque você fez um hiperfoco a ponto do seu consciente se rebaixar e o seu inconsciente assumir o controle.
Que isso? E você inconscientemente usa do seu reflexo muscular e motor para repetir aqueles movimentos. Quando você se dá conta que você está indo muito bem, normalmente é quando você morre. Verdade. No joguinho. Por Verdade. quê? Porque você entrou num sistema que estava funcionando no automático. Então, nós poderíamos, de uma maneira bem simples, para quem está nos acompanhando, dizer que a hipnose seria um relacionamento entre o seu consciente e o seu inconsciente. O hipnoterapeuta, ele reduz a influência do seu consciente e estabelece um contato, um diálogo direto com o seu inconsciente. O que faz com que você acesse conteúdos e situações que o seu consciente não consegue fazer. Uau. Então, dentro desse viés da hipnose, a gente desmistifica. Tem gente que faz transe de olho aberto. Ninguém precisa dormir, babar, cair para estar em transe. Olha aí. Você pode estar em pé, você pode estar falando de olho aberto. Você não perde a consciência em nenhum momento, você pode se lembrar de todo o seu processo. Aquela pergunta que todos fazem, né? E se eu não voltar? Não existe não voltar de um transe. Olha só. Existe muitas vezes o não querer voltar, porque, desmistificando também o que se fala, às vezes a experiência do transe ela é tão agradável que a pessoa quer viver naquele lugar. Que a pessoa não quer voltar. Caramba. E ela diz, não, estou aqui com o corpo. Volte no seu tempo. Ela diz, não, mas eu não consigo acordar. E ela fala. Ela diz assim, não, mas vai voltando no seu tempo. Mas eu não consigo abrir meu olho. Mas eu quero ficar aqui mais um pouquinho. E se você deixar, ela fica por horas. Olha aí. Porque ela está vivendo um estado de profundo relaxamento e, se bem conduzido pelo hipnoterapeuta, ele vai trazer alguns resultados. A nossa prática difere muitas vezes das práticas convencionais, onde se faz com que o paciente viva o trauma buscando uma ressignificação. E muitos, no intuito de tornar a experiência marcante, reforçam a permanência no local de sofrimento que a pessoa acessa. Eu acho que isso é totalmente descabido em proporção ao interesse, né, em relação ao interesse que nós temos de buscar o resultado do paciente. Eu, como hipnoterapeuta, não quero provar nada para mim e nem provar nada com relação às ferramentas que eu utilizo com o meu paciente. Eu quero que ele atinja um processo evolucional que tire ele de um estado de desconforto ou de dificuldade que ele, dentro do procedimento comum, não está conseguindo atingir. E isso não quer dizer que você abandone qualquer outra situação de acompanhamento médico, de acompanhamento de utilização de medicamentos, da psicologia, da psiquiatria, da medicina em geral. Ela é mais uma ferramenta que pode te conduzir ao objetivo bem-estar e ausência de sintomas, né? Porque a gente diz, saúde não é a presença do bem-estar, é a ausência de negatividade. Se eu não tenho nada que me incomoda, eu estou saudável. Olha aí. Então, esses são aspectos que a gente leva em consideração. Esse quesito de você estar naquele lugar, de você viver o trauma, ele é como se fosse uma regressão também? Utilizaria da mesma ferramenta de uma regressão ou não? Inclusive, gostaria até de mandar um abraço ao meu mentor nessa área. Olha aí. Uma pessoa excepcional de Curitiba, Murilo Cucato, grande mestre da área. Ele é um dos papas do processo de psicologia transgenerativa ou psicoterapia transgenerativa. Tive a felicidade de ser aluno dele, e o transgenerativo ele remete ao conceito de regressão. Só que muitas pessoas confundem o conceito de regressão com o conceito puro e simples de regressão a outras vidas ou vidas passadas. Hoje nós ainda não temos aí uma condição de afirmação com relação científica e acadêmica desse processo, mas nós observamos alguns efeitos. Pro terapeuta, o que importa? A cura do paciente, o sucesso do processo, a busca do sucesso, o processo de melhoria para o paciente. Então, quando eu falo, Rui, vamos fazer dentro do processo um retorno ao que você almoçou hoje na hora do almoço, você está fazendo uma regressão. Porque o passado, ele já deixou de existir
e é apenas uma recordação, uma impressão no tempo e espaço que você não consegue mais acessar. Voltar a lembrar o que você almoçou na hora do almoço hoje é uma regressão ao horário do seu almoço. Existem pessoas que vão a lugares dentro desse processo de regressão que podem ser explicados ou não. É muito comum nós retornarmos a momentos traumáticos da infância, da adolescência, do casamento. Isso é comum. Existem experiências que são um pouco mais difíceis de serem identificadas pontualmente como reais, porém vão estar diretamente ligadas às crenças do paciente. Então vamos imaginar, se eu como hipnoterapeuta estou trabalhando com uma pessoa que tem uma visão kardecista do mundo, ou ela vai querer ver o passado se muito ela longe. enxergar esse objetivo, não vai ser o meu filtro dogmático que vai intervir no processo dela. O meu objetivo com ela é a cura. Se dentro das visualizações regressivas que ela está fazendo, sejam elas reais ou imaginárias, ou criadas psicologicamente, ou dentro de qualquer teoria que possa ser formulada, o meu único interesse é que ela obtenha as respostas para que o aparato de consciência dela possa dar as respostas mais favoráveis à cura, à ressignificação. Isso é o conceito da programação neurolinguística ou da reprogramação. Então, a ressignificação nada mais é do que a descoberta do trauma. A hipnose é uma das ferramentas. Então, a supervalorização da hipnose é mais um efeito midiático, essa supervalorização, essa superexposição, do que efetivamente como uma ferramenta única. Ela associada e ela precisa de um conjunto. Ela administrar de maneira responsável, ela vai ser uma das ferramentas possíveis, e digo sim, em alguns casos vai ser uma ferramenta extremamente eficiente. Processos de trauma, nós temos aí situações com um processo de reversão dos sintomas em questão de minutos. E não tem nada de fantasmagórico, ou de feitiçaria, ou ocultista envolvido dentro do processo. E para aqueles que vão extremamente dentro da religiosidade, nós, como máquinas perfeitas, temos recursos que nós mesmos não conhecemos. O próprio Cristo falou, vocês farão, se vocês entenderem, vocês farão e poderão fazer milagres maiores do que esse que eu faço. E ele estava falando da condição humana dele também, daquilo que saltava aos olhos do povo e dos discípulos da época como algo extraordinário, como os milagres que nós conhecemos hoje. E dentro desse conceito, para aqueles que têm essa concepção religiosa, nós vamos chegar num ponto raiz. Como máquinas perfeitas que somos, nós temos tanto as chaves para poder propiciar a cura ao outro, como para nos autocurarmos e encontrarmos organicamente dentro desse objeto perfeito criado por Deus que nós consideramos, encontrar os caminhos para termos o processo de cura e de bem-estar. Máximo, cara. Então, é impossível você atribuir algo maligno, incluso dentro do processo de criação humana, sendo obra de Deus, né? E para quem vai mais profundamente nessa questão religiosa, se você acredita que você é templo, no caso dos cristãos trinitários, se é templo do Espírito Santo que habita em você, você é um aparato que tem Deus dentro de você. Um processo já tem uma ferramenta ali dentro. Utiliza o seu aparato para se autocurar e para ajudar os outros, nada mais é do que um daqueles instrumentos que o próprio Messias nos contou e muito bem utilizou. Né? Que máximo. Agora uma coisa, por exemplo, pegando esse viés que está passando, eu sou um cara que tem muito trauma com agulha, por exemplo. A hipnose, ela consegue tratar esse trauma também ou não? É possível. Nós, dentro de qualquer processo terapêutico, inclusive médico, a promessa da cura, ela além de ser desonesta, ela é desumana. Porque existem N fatores que vão concluir num processo que nós podemos chamar de cura, que vão influenciar. Então, assim, um processo terapêutico
não pode de maneira alguma garantir o resultado cura. Por isso que se chama tratamento. Senão seria curamento. Curamento. Tanto que o crime de curandeirismo, a prática de curandeirismo, já diz isso. É eu assegurar a cura, mas isso não existe essa segurança. Mas nós temos ferramentas e processos que são testados e que são estudados ao longo dos anos, ao longo das décadas e das gerações, que nos mostram processos que induzem a cura. No caso do exemplo que você citou, eu tenho medo de agulha. Vamos imaginar, eu tive inclusive uma paciente que é minha parente, minha prima, que sofria desse mal e eu me senti na condição de auxiliá-la. E hoje ela não tem medo de agulha, nós fizemos o teste a ponto dela, depois do processo, ir lá e fazer um autoteste, por exemplo, e se autofurar, dando risada, sendo que ela não tinha capacidade nem de viver a experiência amarrada. Nossa! Nós não sabíamos o que acontecia e dentro de um processo, nesse caso sim, com hipnose, nós chegamos num momento em que ela tinha pouca idade e a mãe descobriu que estava cometido de uma enfermidade. E essa enfermidade fazia com que ela tivesse que tomar injeções. O problema da agulha não era nem com ela. Olha ela só. associava aquilo a uma imagem da primeira infância dela, em que a mãe, dentro daquela situação de dificuldade diante de uma enfermidade grave, precisava ser picada para injeção, para receber medicação. E isso estava no inconsciente dela e ela nunca associou esse processo, porque o nosso aparato ele é tão perfeito que ele cria uma caixinha para evitar o seu sofrimento. Aquilo para ela foi tão traumático que o seu organismo encapsulou. É como muitas pessoas que tomam um tiro e o melhor é não retirar a bala. É um trauma extremo, seu corpo observa aquele projétil e ele cria uma cápsula mecanismo e de ele defesa. faz um mecanismo de proteger o seu organismo daquele corpo e ele acaba encapsulando. Alguns traumas, o nosso aparato faz exatamente o mesmo processo. Ele, para lhe preservar no instinto de autopreservação e de lhe evitar a dor, ele te preserva dessa lembrança. Quantas pessoas não sofreram um acidente de carro e não se lembram? Nossa, eu não me lembro de nada. Olha só, foi um mecanismo de defesa do cérebro. De defesa para que você não sofra. Você não se lembra do processo. E muitas das lembranças ocorrem dessa maneira. E existem grandes nomes da psicoterapia e do atendimento e vamos dizer assim, dos processos de cura que estão e de tratamento, principalmente, não processo de tratamento, que fazem sucesso com essa exposição. E que muitas vezes, só pelo fator da pessoa assistir, desbloqueia o mecanismo. Então, olha assim, aí. mesmo o processo de hipnose, quão menos invasivo for, a meu ver, ele também trará resultados. O tratamento de choque não é melhor? É catarse. O encontro com Deus. Muitas pessoas confundem o estado de catarse, de euforia, com uma experiência. A prova disso é que existem pessoas que pulam de igreja em igreja, e aí se diz assim: você já fez a experiência? Deus, já fiz. Pois é, mas eu vi você numa igreja, depois na outra, ou eu faço o curso. Eu fico viciado nos processos de cura. Eu fiz um processo de transformação, foi ótimo. Eu gritei, rasguei o papel, pulei para cima. Nossa, que maravilha, voltei ressignificado. Mas 6 meses depois ele está em outro curso de novo, está chorando de novo, e está fazendo todo o processo, mas não foi curado da última vez. Então, existem processos que podem inclusive criar uma dependência. A gente diz, né? Caramba! É um campo que exige muita sensibilidade e cuidado de quem pratica. Não pelo perigo direto da prática, mas de você agregar a um sistema que já tem algum tipo de problema, que necessita de algum tipo de atenção, outras dependências, como por exemplo, você querer fazer toda semana um relaxamento. Existem muitos pacientes que resolver o problema. Eu tenho um problema de alergia. Resolvi o meu problema de alergia. Nossa, mas é tão bom dormir que eu vou pagar, seja o preço que for, por semana, porque eu quero deitar no divã, é o único momento que eu durmo e relaxo. Olha aí. Então,
o que acontece? Você condiciona a pessoa a só em determinadas situações relaxar. Só que existem outras formas de você fazer isso naturalmente. Você quer ver uma forma de hipnose? Uma das primeiras que todos nós passamos, nossa mãe cantando pra gente. Verdade. Quando a mãe pega a criança no colo, muitas vezes a criança já sente o cheiro da mãe, o contato com a pele da mãe, a canção da mãe. A mãe nem começa a dormir. Ah, mas o pai não consegue fazer dormir, o vizinho não faz dormir. Ah, mas de repente é só a avó. Ou é só a mãe. Olha, minha mãe pega o neto no colo e ele dorme. Ele se condicionou que toda vez que aquele ambiente acontece, ele relaxa. O nosso pai, quando vem, nos cobre, coloca o cobertor em cima da orelha. Muita gente que está assistindo agora vai ter essa recordação. Sim. E nos últimos 10, 15, 20 anos nem se deram noção desse acontecimento. E de repente o pai vinha, cobria a orelhinha. Meu pai fazia isso comigo. Meu também. E quando você sentia que o ouvido aquecia, é o momento que é o momento em que você dorme. Você entra no seu sono REM. E você, na verdade, você entra no estado, sai do estado de vigília, né? E vai fazer os processos de sono. Olhei. Você inconscientemente, todas as noites, quando você se cobre, você pega e puxa a coberta na orelha. Verdade. Você repete aquele processo de maneira inconsciente. É o seu inconsciente também lhe oferecendo conforto para que você atinja o resultado. Isso nada mais é do que um condicionamento. Caramba, meu. Então, você falando isso aí agora, eu fico me observando. Realmente, quando eu tô mais cansado, eu não consigo dormir, é essa ação que eu faço. Eu vou lá, eu cubro minha orelha, fico quietinho. É segundos, ó. Acabou. Existem processos mecânicos dos mais diversos. Você pega lá o rapaz que é acostumado a jogar o seu bilhar, a sua sinuca, lá no barzinho da periferia. Pega o cigarro, tira da carteira, 3 batidinhas na mão antes de acender o cigarro. Olha só. Ele já está se condicionando e aquele movimento inconsciente de repetir algo diz algo para ele que prepare e ativa uma chave, que vira uma chave dentro dele para uma determinada reação. O lutador, muito conhecido, né, o Vanderlei, quando ia lutar, juntava as 2 mãos e aquilo não era aquecimento de punho. Olha Você só. pode ver que ele entra num estado de concentração onde ele não precisa conscientemente juntar a mão e fazer aquele movimento. Já era natural do organismo dele dizendo, né? Are you ready? Eu estou preparando o meu corpo para o combate que vai vir daqui a pouco. E isso você vai observar em vários setores, inclusive no setor amoroso, de conquista, na vida de casal, na arte da sedução, Olha nas só. técnicas de ensino e pedagogia. Muitos desses fatores nós podemos observar e podem ser associados como técnicas para melhorar e te tornar mais eficiente. Então, fazendo uma conclusão dentro desse tópico, a hipnose sim é uma ferramenta muito válida, que deve ser desmistificada no aspecto do extraordinário como algo fora do comum, porque ela faz parte de todos nós e todos nós temos a capacidade de fazermos a utilização dela e nos beneficiarmos dos efeitos que ela pode produzir na gente e que pode ser também aplicada em outra através das pessoas que se preparam e têm esse dom, né? E se capacitam para poder estar fazendo isso. Que máximo, cara. Você tá doido? Dá pra gente ficar aqui por dias conversando. Que máximo mesmo. Agora tem uma coisa que a galera não sabe ainda do Augusto, que eu achei o máximo. Minha esposa então nem se fala, porque assim, nós temos um sonho também, de construir ou restaurar um Maverick. É que esse sonho no Brasil ele tá muito difícil de acontecer, porque são peças importadas, é difícil de trazer essas peças, é difícil de achar um chassi bom estado aqui no Brasil. Você acha um monte de sucata, mas destruída, não bom de verdade. E eu queria saber de você que paixão é essa que você tem por carro, o que você faz com esses seus brinquedinhos. Vamos pensar, né? Tudo tem a ver com o processo. E eu costumo dizer, né, o processo de quem gosta de carro antigo é o processo quase que masoquista, né? Quem anda com o carro velho, ele gosta de sofrer, né? Tem muita gente que diz, é o meu vício em ferrugem. Eu diria mais, né? Em ferrugem e no sofrimento. Porque
Você tem poucos prazeres e muitas preocupações e muito trabalho. E de uns tempos para cá, com a valorização, né, com a gourmetização do processo, Verdade. essa arte do restauro e da restauração, e principalmente através dos seriados americanos e ingleses, ganharam assim algo que chega a beirar o irracional. Sim. Nós temos aí hoje alguns golzinhos quadrados valendo 180, 200 mil, até mais. Um Você carro pega que era o extremamente Voyage popular, também, até o Voyage. E era o carro do pedreiro. E de repente agora está valendo uma fortuna em função da glamourização desse processo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora. Não é simplesmente um gosto. Obviamente que as pessoas que se aprofundam nisso gostam, apreciam e buscam a arte também no conceito estético de criação dos veículos, que antigamente era um processo criativo muito diferente do de hoje. Hoje nós temos aí os carros ano a ano mudando o modelo, mas seguem a mesma linha. De repente um carro muda a sua linha, tudo muda novamente. E todos os carros da série mudam dentro da mesma proporção e para o mesmo lugar. Todo mundo fica quadrado, todo mundo fica com o olhinho puxado, todo mundo fica com a traseirinha achatada, todo mundo vai sair com... Se vocês for pegar de 2015 para cá, todo mundo com as frentes facelift. Então, você pega tudo isso e surge até algumas piadas, né? Como, por exemplo, a abertura da frente da BMW, né? Se comparar com a boquinha, é o Botox, época do Botox, com preenchimento. Agora tem alguns que estão virados só em boca. E isso serve também. Vale para o carro, vale para o ser humano. Então, dentro desse processo, eu acredito que a paixão de algumas pessoas pelos carros antigos vai estar diretamente ligado com aquela criatividade que existia outrora e que hoje a gente não consegue mais enxergar nos modelos dos carros modernos. É difícil você se apaixonar pelo design do Porsche. Hoje em dia tá difícil. Porque todos os Porsches são iguais. Eu gosto de uma característica específica e na maioria das vezes é a sensação de poder que a marca me confere. Exatamente. Muito diferente do gosto do design. Você pegar um rabo de peixe. Nossa, um Galaxy, por exemplo. Eu, por exemplo, estou trazendo para Alphaville. Em breve vou estar desfilando aqui nas ruas de Alphaville. Ouve essa, pessoal. Eu tenho um Oldsmobile. Uau. Cutlass F85 1963. Carro raríssimo de você já arrepiou aqui já, galera. Só de ouvir o homem falar. É aquela sensação mais interessante, porque ele lembra muito o Impala, que ele é o Impala super vitaminado, com motor V8, com quad-jet. Ele é o que tomou todas as testosteronas da vida. Bombado. É o Cariani dos Mustang. Exatamente. Com comprimento extremo, largura. Entre eixo gigantesco. Um acabamento de rabo de peixe com lanterna traseira capelinha, exclusiva de design. É uma coisa de outro mundo. E, fantástico. Por ser de outro mundo, é sobrenatural. Não é à toa que o Impala tem grande inspiração nesse modelo. Olha aí. O Impala é um modelo em série que tem muito desses carros e desse modelo específico. Então não é incomum você parar no semáforo e ver no carro do lado as crianças eufóricas gritando Supernatural, Supernatural. Verdade. Aí você é obrigado a dar aquela acelerada no semáforo. Só para fazer um barulhinho. Para você ver a euforia das pessoas. E o mais interessante, né? Quando a gente fala desse tipo de carro, ele causa algo que talvez outros carros não consigam causar da mesma maneira. Talvez uma Ferrari acelerada num semáforo não consiga causar o mesmo efeito que um carro antigo. Que um Muscle não. Porque o carro antigo, quando você olha em volta, você vê tanto as crianças da mais tenra idade, até o senhor de maior idade, cada um com a sua visão, admirando aquele veículo. Muitas vezes a Ferrari acelerada não vai convencer um público de maior idade que conhecia os padrões estéticos e a originalidade dos carros antigos. Meu pai mesmo, se você colocar uma Ferrari do lado dele, ele vai olhar e falar, bonita. Um carrão enquanto tá todo mundo lá, ele vai olhar e vai falar, bonito, caro, né? Bonito, beleza. É um carro que fala mais sobre a conta bancária do dono do que sobre o dono. Exatamente. Ele não conta uma história. Ele só conta ali, ele só mostra a cereja do bolo. Ó, eu cheguei aqui.
como, de que você fez, qual que é a tua naturalidade daquilo. Não traz essa história. A conquista do carro é uma das fontes do sofrimento de quem gosta dessa arte. Exatamente. Por exemplo, eu mesmo, eu não consigo, por exemplo, eu tenho vontade de migrar para fora do país com a minha família. Só que eu falei, eu não vou conseguir construir aos 15 anos de idade das minhas filhas um kit car, por exemplo. Porque eu olho o kit car e eu falo, cara, o kit car é mesmo que eu tava olhando um HB20 produzido no Brasil, 400 mil versões, e é o mesmo carro, é um Gol, é um Etios, pra mim é o mesmo carro. Olhando eles levam a mesma linha de produção, o raciocínio deles ali foi a mesma coisa. Mudou um detalhezinho ou outro, o carro é o mesmo. E o kit car pra mim é a mesma coisa. Você vai pegar uma fibra que já tá pronta, já tá lá o seu chassis, motor, monta, bateu na chave, pegou, funcionou. É diferente de você pegar um carro e lapidar mesmo ele ali. Nós temos algumas referências no Brasil, né? Que gostam de pegar os carrinhos de uma marca específica aí de miniatura. Sim. E tirar do zero e fazer a miniatura. Minha miniatura 235 da coleção e construir ela, utilizar, né? As pessoas que utilizam o carro, e lembra o Batmóvel, sempre tem uma comparação. E os carros despertam nas pessoas essas relações. Aí nós vamos ter que ser bem junguianos, né? Cada carro que realmente tem uma personalidade e foge ao senso comum, eles acabam se tornando, de uma certa maneira, arquétipos com as quais as pessoas se identificam. E através desses símbolos, elas procuram agregar aquilo à sua personalidade e fundir a sua personalidade àquele objeto. Isso é que torna o colecionador e a coleção para o colecionador algo especial. Coisa que quem não vive, muitas vezes não consegue entender. Mas é muito interessante porque é uma paixão e tenho certeza que em outros momentos nós vamos voltar a falar sobre isso. Muito em breve a gente vai estar com essa máquina andando aqui nas ruas de Alphaville. Fazer um teaser dele maravilhoso, pode ter certeza. Vamos fazer imagens externas, está aceito a tua proposta anterior. Maravilha. A gente vai acabar desenvolvendo, vai ser bem interessante. Sim. E até um viés legal nisso que você falou, com relação ao arquétipo de um carro assim, muscle car de verdade, e um brand, que seria a Ferrari, ou a Porsche. O arquétipo ele fala muito mais da pessoa ali, o que ele é, e eu vejo muitas pessoas confundindo hoje o arquétipo misturando com brand, falando que arquétipo é brand, também não é, gente. Não é. Brand você quer passar uma visão, o arquétipo é realmente quem você é, aquilo que você quer transparecer de forma em audiovisual, em itens, enfim. Eu, por exemplo, como arquétipo eu adoto muito o rinoceronte pra mim, por conta da fortaleza, o símbolo dele de ensino, ele gosta muito de ensinar. A figura que traz o rinoceronte, pra mim, eu considero muito ele como um arquétipo da minha persona. Inclusive eu tenho até um na minha mesa que eu ganhei da Aline e da Miriam e o Paulo, que foram para Angola. Eles foram palestrar lá na Angola, e aí quando eles viram o arquétipo, eles lembraram de mim e falaram assim, vou levar esse rinoceronte para ele. E ele fica na minha mesa guardadinho ali, exposto, porque realmente eu me identifico demais com o arquétipo do rinoceronte. E é diferente totalmente de um brand. O brand que eu passo para as pessoas é um outro. Mas o meu arquétipo, ele é único. Ele é pra mim, aquilo que eu me identifico naquele momento. E o arquétipo ele pode mudar ali de fases também. Hoje eu tô me sentindo daquela forma, só que amanhã ou depois eu posso levar algo que agregue ali aquele meu arquétipo e ele se transforme em uma outra figura, um outro persona em si só. E o arquétipo, ele, na maioria das vezes, ele vai ser atemporal. Vamos a um exemplo. Por exemplo, nós temos a ABKIN, que regulamenta as placas de segurança que os caminhões são obrigados de acordo com o tipo do produto que eles transportam. Então vamos pegar lá um símbolo bastante conhecido que é do lixo infectante. São várias pontas entrelaçadas, parece uma rosácea. Lembra a roda de um carro tunado. Sim, só que cheio de pontas. Ele passa uma ideia de perigo e de ofensa. Vamos imaginar, qualquer pessoa no mundo que encontre algo com aquele símbolo estampado, muito provavelmente vai entender, assim como o crânio com os ossos cruzados remete à mortalidade. Perigo, morte. A mortalidade. Você vai pegar ali o lixo tóxico, com aquele riozinho preto com um peixinho morto do lado.
Não precisa você olhar muito para você entender que aquele símbolo ali remete a uma condição do produto. O arquétipo ele vai além do consciente. Então vamos pensar, lá nas cavernas nós tínhamos o símbolo que muitas vezes migra, né? E alguns estudiosos já dentro do academicismo vão encontrar lá o símbolo do sol como uma das primeiras representações a serem contadas lá nas pinturas rupestres. Isso vai evoluindo, passa pelo Egito no momento totalmente posterior, onde o disco solar, Atom, era representado por um círculo. Nós temos hoje dentro da Igreja Católica e de boa parte dos cristãos a presença da hóstia como a representação do corpo sagrado de Cristo. Então, você veja que o formato é o mesmo. A mensagem que é transmitida é a mesma. O que mudou, infelizmente, hoje é a capacidade do ser humano de se conectar aos símbolos. Por isso que Dan Brown fez tanto sucesso, né? Porque ele foi uma retomada, né? Junto com tantos outros, mas dentro desse fenômeno mercadológico que foi, ele nos trouxe ali com o personagem dele fictício a vontade de voltar a mergulhar na floresta mágica dos símbolos. E isso é muito importante para o ser humano e vai nos trazer de volta à condição humana. Acho que o processo, a pessoa, a meu ver, de ideologias contestáveis, mas de uma tese maravilhosa, fala também muito da inteligência artificial que nós tratamos antes, é Domenico De Masi, um italiano, e ele tem uma teoria que eu gosto muito que se chama paradigma da modernidade. Então ele diz que a modernidade como ferramentas tecnológicas, elas vêm a tomar o lugar do trabalho do ser humano, tornando a vida do ser humano mais fácil. E isso é visto pelas pessoas de uma forma negativa, como você colocou. A tecnologia, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar no mundo. Ele diz que não, esse é o grande paradigma da modernidade, esse é o desafio. A tecnologia deve tornar os processos mais eficientes, mais eficazes, para que o tempo gasto com o trabalho ou com a produção que o ser humano desenvolve sobre para que ele tenha atividades mais humanas, lúdicas, artísticas, sociais. Então, o fato de eu ter uma máquina que toma o meu trabalho e torna o meu trabalho menos árduo e com uma jornada menor, ele deve valorizar o tempo menor de trabalho, possibilitando o maior bem que nós temos, que é o nosso tempo e a vida que a gente ganha a cada dia. Legal. Então, fazendo um grande anexo, uma teoria sensacional do Domenico De Masi, apesar da contradição da personalidade, mas enfim, é uma teoria que academicamente me agrada muito, e eu acho que tem tudo a ver e deveria fazer parte da forma com que nós enxergamos o mundo. Nós devemos viver esse processo de retorno à humanidade, sem abandonar a questão da eficiência, sem abandonar os seus próprios sonhos, e a gente conseguir encarar a vida com uma visão real de quem nós somos, do que nós queremos e do que realmente importa para que nós possamos, ao menos, nos considerar e sentir a felicidade como algo real no que a gente chama de vida. Que fantástico. Augusto, olhando para aquela câmera ali agora, passa a mensagem para as pessoas de onde te encontrar, como te encontrar e o que você pode estar ajudando essas pessoas. Bem, nós vamos estar disponibilizando o contato aqui na bio desse podcast, com a gentileza dos nossos anfitriões. Com certeza. Nós estamos num processo de reformulação das redes sociais em função desses novos cursos e dessa mentoria que a gente está colocando, mas o meu Instagram atual, pessoal ainda, é Augusto Alvino da Silva, e o WhatsApp vai estar aqui. Vou passar um WhatsApp que está disponível a todas as pessoas que quiserem acessar. Podem fazer um chamado, às vezes a gente demora um pouquinho para responder em função da quantidade, mas vão poder nos encontrar aí. E muito em breve nós estaremos aí com a nossa nova landing page e as novas redes sociais que a gente está estruturando, para poder organizar e separar esses públicos e, de repente, dentro das estruturas que a gente está oferecendo, poder melhor atender as pessoas que se interessam e que entendem o desafio dessa grande aventura que é viver e encarar esses processos, sejam eles religiosos, empresariais, pessoais, familiares,
de uma maneira com que nós possamos atingir aquilo que realmente nos faz feliz e faz fazer a vida valer a pena. Esse é o mais importante. Oh, fantástico. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Mentoring com o Augusto. Maravilhoso papo com ele. Tem muita novidade que vem aí, então não percam. Na descrição deste vídeo vai estar todos os acessos que o Augusto vai estar fornecendo para vocês. E não percam. Continue assistindo a gente e nos próximos episódios vem muito mais novidade. Augusto, obrigado, meu caro. Foi um prazer bater um papo com você nessa mesa, cara. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Obrigado, um abraço a todos. Boa. Maravilha. Que isso?